teoria chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Deixa eu contar para vocês como é que é essa teoria. Lá nos Estados Unidos, há um tempo atrás, uma empresa estava sonegando impostos. E o fisco lá, né, eles sabiam exatamente como essa empresa estava sonegando impostos. Só que eles não conseguiam obter a prova para condenar os donos dessa empresa. E aí, o que eles fizeram? Por mais boa vontade que esses agentes da lei tivessem, eles obtiveram provas, mas eles obtiveram provas de maneira ilícita, porque não tinha a concordância, a prova não foi entregue a eles de maneira espontânea. O que aconteceu? Essa empresa, ela foi para julgamento. E lá nos Estados Unidos é corte, né, que chamam de corte americana. O que aconteceu? A corte americana decidiu que, por mais que os agentes da lei tivessem mostrado que aquela empresa estava sonegando impostos, aquela empresa não podia ser condenada. Sabe por quê? Porque toda prova obtida de maneira ilícita é. Então, todos os frutos daquela árvore estão envenenados. Certo? E aí, o que acontece? A gente traz para cá. O Brasil adora copiar, né? O direito alemão, o direito americano, e essa teoria funciona aqui. Então, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês, por exemplo, se uma pessoa reconhecidamente terrorista praticou um ato terrorista dentro do nosso país, o que vai acontecer com ele? Muito provavelmente a polícia vai fazer um processo de investigação, vai chegar no final, ele vai ser condenado, aquela coisa toda. Só que, se porventura, esse agente, esse criminoso, confessa sob tortura, a confissão dele não é válida. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente vem de raízes culturais, não é isso? Então, tudo o que nós somos hoje é resultado de um passado que nós herdamos ou adquirimos, né? Ou ainda de um futuro. Sabe por quê? Porque em dado momento da vida da gente, a gente é influenciado. Nós somos influenciados por alguma coisa, né? Um amigo chegou e falou, ó, pega isso aqui, é legal, você vai gostar. Você está com problema em casa? Está resolvido aqui, não é assim? Ou para o familiar, ó, toma cuidado lá, hein? Teu filho estava lá com não sei o que, fazendo não sei o que, mas você não usou droga, né? Você colocou aquele ser humano no mundo. Será que você é uma árvore envenenada? Será que o fruto que você gerou, ele é envenenado? Para sempre? Não acredito nisso. É impossível, porque se a gente acreditasse nisso, a gente não estaria aqui. Não é verdade? Então, o que acontece, gente? Quando eu falo que nós somos influenciados, nós carregamos uma carga hereditária do nosso pai e da nossa mãe. Por exemplo, a família do meu pai, como é de descendência alemã, é acostumada a beber. As crianças da família do meu pai, elas costumam começar a beber cedo, porque é um costume, certo? Pois muito bem, somos influenciados, né? Eu cresço naquele ambiente, cresço naquele meio, tá certo? E aí o que acontece? Eu bebo. Só que aí existe uma coisa que a partir do momento que a gente começa a ter, a gente não pode mais culpar os outros e muito menos nas nossas raízes, que é livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio? Poder de decisão, de escolha. Então vamos lá. Minha família toda bebe, eu comecei a beber, atingi uma certa idade e falei, opa, isso aqui não é pra mim, né? Por que eu vou beber? Eu quero beber. Não é porque a família do meu pai bebe que eu vou beber.
Então, esse assunto da raiz cultural da família do meu pai, que veio por hereditariedade, foi resolvido. Aí na família da minha mãe tem lá os tabagistas, tem lá as pessoas que têm péssimo comportamento, eu tenho lá um tio que foi preso porque infelizmente não respeitou o direito de outra pessoa, né? E aí, eu vou fazer a mesma coisa? Fala pra mim, Daniel. Não, claro que não. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente tem livre-arbítrio, a gente passa a ser influenciador. A gente não é mais influenciado. Concorda comigo, Daniel? Muito bem. Está muito bem. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que quando a gente fala de raízes culturais, a gente está no passado e no futuro. No futuro por quê? Porque quando a gente chega a um ponto, num dado momento da vida da gente, em que a gente adquire outra raiz cultural, qualquer que seja. Porque ó, a gente já nasce com duas, né? Para pensar. Já não tem duas aí que a gente carrega? E aí, quando a gente começa a se relacionar com uma outra pessoa, a gente tem a raiz cultural dessa pessoa para se preocupar também. Ixi, ele bebe. Ih, tô namorando o cara bebe. Ixi, ó, descobri, o cara tá usando droga. Como é que vai ser? E a minha raiz cultural? O que eu decidi da minha raiz cultural? Não da que eu herdei, que eu não quero isso para mim. Certo? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos na semana do Raízes Culturais, eu e a sociedade, não é isso? Nossa terceira semana, é isso? Pois é. Se eu contar para vocês que a família é a primeira sociedade que a gente tem contato, vocês acreditam em mim? Para pensar. Se não são pessoas, porque nós, enquanto pessoas, enquanto seres de direito, está lá o nosso princípio ético, primeiro lá, né? Respeitar a dignidade da pessoa humana, não é isso? Então, enquanto seres de direito que nós somos, o que acontece? Nós passamos a analisar as coisas de uma maneira um pouco mais serena, um pouco mais pausada, um pouco mais diferenciada, não é? Porque nós não podemos arriscar de pensar e acreditar que qualquer caminho tá bom. Não. Se nós estamos no amor exigente, se nós estamos no grupo de apoio que nos ensina que mesmo com raízes culturais que não sejam boas, você pode criar a sua própria raiz e pode ter os seus próprios frutos bons, não envenenados, por que eu vou acreditar na frase que eu acabei de falar para vocês no começo? Que qualquer caminho basta. Não. Se fosse assim, a gente não estava aqui. Se fosse assim, sabe o que aconteceria, gente? Nós não teríamos objetivo. E aí, para que serviria a meta? Para nada. Não é isso? Se eu não tenho uma meta, não tenho objetivo, então eu posso ir por qualquer caminho. Qualquer raiz cultural me basta. Se o meu pai bebia, eu vou beber porque ele bebia. Se minha mãe usou droga, se ela me gerou usando droga, eu tenho uma boa desculpa para isso. Não é assim não. Crie a sua. Seja uma boa raiz. Comece a separar joio de trigo. Os joios do trigo, quando estão crescendo, não são iguais? Pararam para analisar a planta? Não são iguais. Você só consegue diferenciar o joio do trigo num dado momento em que a plantação já está crescida. E aí, eu tenho 3 filhos. Um só é adicto. Eu sou uma árvore envenenada? Não sou. Nenhum de nós é. Aí, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Estava eu um dia numa comunidade e chegou um rapaz na comunidade terapêutica lá, tá em tratamento, né? E falou para mim: Patrícia, eu tenho medo de ir embora para minha casa. Eu falei: rapaz, você está internado. A primeira coisa que o sujeito está internado quer ir embora para casa. Ele falou: mas eu tenho medo. Eu falei: mas de onde veio o seu medo? Ele falou: sabe por quê? Porque a hora que eu chegar em casa, eu vou ter que conviver com meu pai que bebe. E eu tenho medo de recair. E aí, gente, o que a gente fala para uma pessoa dessa?
O que a gente fala para esse ser de direito que carregou raízes ruins até aquele momento? Não é coitadinho não, né? Coitadinho não é porque a gente sabe que não é. Tem livre-arbítrio, teve escolha. Só que aí eu pensei para dar a resposta. E aí eu falei, quer saber? Seja o que Deus quiser. Falei para o menino o seguinte. Falei, olha, fulano, você precisa aprender a lidar com o seu problema. A partir do momento que você aprender a lidar com o seu problema, lidar com o problema do seu pai vai ser fácil. O que você não pode é usar a raiz cultural do seu pai como desculpa para uma recaída. Aproveite o que você está aprendendo aqui. Sobriedade, gente, é uma coisa linda, maravilhosa. Tanto para os dependentes químicos quanto para os codependentes. Eu me vejo assim uma pessoa maravilhosa hoje. 1 ano e 4 meses depois. Porque eu entendi que a raiz cultural do meu marido pouco importa, que a raiz cultural do meu pai e da minha mãe pouco importa, que eu tive filhos, eu sou uma árvore que gerou bons frutos, e um deles fez uma escolha errada, tá certo? E agora ele está pagando pela escolha que ele fez. Mas isso não quer dizer que eu seja uma árvore envenenada. E aquela prova lá, que não foi entendida como lícita, aqui para nós, que também tem o mesmo contexto, no contexto jurídico legal, que ela é ilícita, então ela não pode ser usada, a gente não pode usar no contexto do ser humano, na dignidade da pessoa humana. Porque o meu filho usa drogas, eu sou uma pessoa ruim? A minha raiz é ruim? Eu apodreci? Não, só se eu quiser. Não é isso? Então, quando a sociedade, e aí a gente vai entrar nessa questão da sociedade, antigamente o que era? Meu pai falava uma coisa que era muito engraçada. Ele falava assim, miga no fio do bigode. Vocês já ouviram esse termo? Miga no fio do bigode. Que a gente mais antiga tem isso, né? Por quê? Porque lá atrás, as raízes culturais não são as de hoje. A de hoje é o ter. Eu preciso ter. Eu preciso ter um carro bom. Eu preciso ter um diploma. Eu preciso ser melhor que a Gi em tudo. Eu preciso me sobressair no esporte mais do que o Ademilson. Porque eu preciso ter. Só que lá atrás, não importava o ter. Não importava primeiro o ser e o saber. Para depois você ter. Entendeu? E hoje, a nossa raiz cultural, falando agora, saindo da nossa sociedade, da nossa pequena sociedade familiar e entrando no conjunto da nossa sociedade de forma geral, é o quê? É a sociedade, é a raiz cultural do ter. Eu preciso ter. Por isso que a gente se frustra, por isso que a gente vai buscar drogas, por isso que a gente vai buscar coisas para que a nossa frustração, a nossa satisfação imediata seja resolvida. Resolveu o nosso problema? Não, nós arrumamos o outro. Não é isso? Então, vamos tentar fazer o quê? Qual é a sugestão do programa? Resgate a raiz do ser. Comece a entender para onde você vai, crie metas e objetivos. Eu garanto que com isso vocês vão conseguir responder essa frase. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? Não. Você tem que saber para onde você vai. E se você não consegue avaliar para onde você vai pela raiz cultural herdada, você tem que saber para onde você vai com a raiz cultural que você adquiriu. Seja nesse mundo egoísta que a gente vive hoje, seja no mundo do passado. A gente não pode ficar estagnado. A ação gera reação. Tá certo? Então, enquanto eu procurar mais o meu ser, eu ser uma pessoa bondosa, eu ser uma pessoa caridosa, eu ser uma pessoa amorosa com exigência, né? Ao invés de eu ter, eu tenho, eu sou. Não. Vamos resgatar o ser. Porque do ser vem o saber. E aí qualquer caminho não vai bastar, não. Aí a gente vai ter que ter um objetivo. Certo, Daniel? Muito bom.
Olha, na verdade, era isso que eu queria falar para vocês, porque a gente está nessa semana do eu e da sociedade, e a gente precisa parar para pensar e avaliar o quanto as nossas atitudes impactam na sociedade, seja na sociedade familiar, seja na sociedade como um todo, tá certo? Então, eu peço que vocês levem para casa essa reflexão. Eu sou sabendo para onde eu vou? A minha raiz está sendo boa? Ou eu estou usando a minha raiz como desculpa para não ser bom? Essa é a avaliação que tem que ser feita. Eu agradeço imensamente a vocês por terem me ouvido e espero que vocês fiquem cada vez melhor. Muito obrigada.